Henrique, bom dia. Olá, Elza, tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo. Que maravilha. Aqui nós tivemos, para variar, uns problemas técnicos, que você sabe que eu não sou da área, né? Ah, Técnica, né? acontece. Então, a gente fica dando aqueles, eu penso, oh, meu Deus, será que eu errei aqui? E assim a gente vai andando com ele aqui. Mas maravilha. E aí, como é que tá o tempo aí no sul? Hoje esfriou. Ah, é? Hoje esfriou, Ah, mas o verão foi intenso aqui, foi bom. foi, né? Mas foi um verão de muita chuva, não? Não, o verão esse ano no Rio Grande do Sul foi seco. Eu tô no sul do Rio Grande do Sul, né? Então tô mais perto do Uruguai do que dos outros estados do país. A gente teve um verão bem seco aqui, bem seco e bem quente. Essa época já não é uma época aqui no Rio Grande do Sul de estar fazendo tanto calor como vinha fazendo. Essa noite já esfriou, deu uma chuvinha. Agora a tendência é essa. A gente começa a entrar no perto do inverno já. Ah, coisa boa. Aqui para nós não tivemos verão esse ano. Foi só chuva de dezembro até agora que ela está dando uma máxima, uma amornada, mas foi assim bem tensos, com muitos estragos, foi bem complicado aqui. Isso é ruim, né? Mas a gente sabe que era esperado, né? Já estavam avisando que viria esse efeito aí. E aí a gente vai passando por ele, né? Com certeza. Henrique, então eu queria dar bom dia para você de novo, bom dia para todo mundo que está entrando aí. Um prazer ter vocês aqui novamente. Um prazer ter o Henrique, que não é fácil, eu sei, conseguir ele ter um espaçozinho na agenda. E eu queria falar para vocês que a gente vai continuar com a nossa provocação Futuro do Radiodiagnóstico, as tendências para os próximos anos. Isso é um trabalho, viu, Henrique, que a gente vem trazendo uma proposta diferente com essa série de lives, é justamente para a gente discutir. Então, toda terça e toda quinta a gente vai estar fazendo isso. Por quê? Porque logo, inclusive, vai ter um novo treinamento que a gente vai estar fazendo. Então, a princípio, a gente começa a mostrar o que é que nós temos. Nós estamos numa odontologia que a gente adora, então a gente sempre faz algumas provocações. Então, essa provocação eu vou começar te fazendo assim. Me conta um pouco a sua história. Qual foi a sua percepção quando você começou na odontologia lá no passado e os seus desafios até aqui? É uma provocação legal, é uma pergunta que daria horas e horas de discussão. A gente mesmo ontem estava trocando um pouco de ideia e tem que ter até um pouquinho de cuidado para a gente não desviar do assunto ou das perguntas, porque realmente é muito amplo. E a gente pensar em perspectiva no futuro agora não é igual pensar em perspectiva no futuro de, sei lá, 15, 20 anos atrás. As coisas estão acontecendo muito rápido. Então, às vezes eu fico até me perguntando quando é o futuro, porque me parece que a gente já está vivendo. A gente já está no futuro. E o futuro está cada vez mais próximo, mais próximo. Então, fico muito feliz. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando contigo. A gente se conhece há algum tempinho. Eu não sou tão antigo assim na radiologia, não tenho. Praticamente vivi quase que a radiologia somente digital. Eu formei em 2014 em odontologia. Na faculdade, obviamente, eu tive um ensino analógico. Já na especialização, boa parte foi analógica, lá no finzinho já foi digital. Então, assim, eu não consigo nem pensar hoje em discutir que radiologia digital é algo evoluído. Eu acho que já está tão sedimentado isso, que a gente nem deve levar tão em conta, assim. Embora tenha sido uma grande evolução, talvez uma das maiores evoluções que a gente já passou enquanto área do diagnóstico. As perspectivas, no meu ponto de vista, elas têm duas maneiras da gente enxergar. Primeira, como odontologia, e não só como radiologia, porque a gente tem uma tendência a olhar tanto como radiologista. Às vezes eu brinco, será que eu sou dentista mesmo ou eu sou só radiologista? Porque a gente fica na frente do computador fazendo diagnóstico. Como odontologia, eu acho que é incrível o número de ferramentas e de tecnologias que vêm sendo criadas e entregues
todo dia para a gente. Então, a odontologia, como modo de pensar, no meu ponto de vista, não muda muito. Porque os diagnósticos, eles continuam. Obviamente, o diagnóstico, eu estou dizendo diagnóstico final, não estou falando dos métodos de diagnóstico Sim, sim, próprio. Mas os concordo. diagnósticos e os planos de tratamento, eles são muito semelhantes. Eles mudam um pouco a necessidade de um bom treinamento técnico e científico em odontologia, ele não muda. Aliás, ele vem cada vez com uma demanda mais alta. E nisso, a gente na odontologia, ao meu ver, a gente é muito bom. Então, o que muda hoje são os fluxos, os processos, os exames que nós utilizamos, por que utilizamos, o que está acessível, porque se a gente pensar há 10 anos atrás, sequer a tomografia odontológica, a tomografia com Anibin era tão acessível assim. E quando a gente fala em acessível, não é só em tecnologia, é em valor, inclusive, monetário. O paciente ter condições de pagar o exame e o dentista ter condições de receber esse exame e gerar algo positivo. Porque houve um tempo, e até hoje ainda talvez seja o que mais me angustia, a gente subutiliza os exames enquanto odontologia. Enquanto odontologia, eu vejo isso. Eu vejo que a gente tem muita ferramenta e a gente tem uma necessidade, mas eu vejo, obviamente, também um crescimento no interesse das pessoas de aproveitarem ao máximo esses exames. Então, hoje, por incrível que pareça, nas minhas radiologias, eu tenho muitos dentistas que solicitam a tomografia e ligam e dizem, pode me mandar o Dicom, que eu quero navegar nesse volume? Isso é música para os ouvidos de um radiologista. Nossa, com certeza. Ô, Henrique, você colocou num ponto, se a gente olhar no lado da odontologia, não só na rádio, que me remete quando eu comprei o scanner para minha clínica. Eu lembro que foi em 2018 e o que eu fiz? Eu falei assim, olha, a melhor maneira eles falam que isso é síndrome de professor, acho que é verdade. A melhor maneira da gente saber se uma coisa realmente é legal e funciona é você utilizando ela. Então, o que eu fiz? Eu tinha um dente com uma restauração enorme que quebrou um pedaço. Eu fui para a colega, vamos fazer o fluxo digital nela. Então, faz o preparo, nós não vamos escanear, não vai ter tudo aquilo do laboratório, só que o preparo a gente conversou, inclusive com o colega que fez a peça, aí ele foi, deu os detalhes do preparo, fez o preparo, aí veio o escaneamento, fez o escaneamento, escaneou o antagonista, a mordida, tudo bonitinho. Dali a 3 dias, ele me ligou, ó, já mandei, já coloquei no correio. Dali a 3 dias eu já estava colocando a peça na boca. E o mais impressionante, porque justamente eu queria fazer, porque se os colegas perguntassem, eu ia só falar, né? E eu não. Eu falei, gente, a hora que eu mordi, eu falei assim, vocês estão de brincadeira comigo? É como se ele nasceu ali, entendeu? Não tinha a oclusão, nada. O que foi a adaptação? Zero. Então, assim, eu acho que para odontologia, eu quantas vezes fiz isso, gente? Todos, né? Todo mundo que está aí assistindo, você também tinha preparo, aí vai para molda, vai para o laboratório, vem cera, não tá bom, quebra, a cera volta. Então, era aquela coisa. E hoje, isso aí está bem diferente. Então, isso para mim, eu acho que para a clínica, de uma maneira geral, é fantástico. E veja que legal, ou como as coisas mudam. A gente está falando de uma tecnologia que em 2016 era novíssima no Brasil. E hoje, alguém é capaz de discutir escaneamento intraoral e uso de exames tridimensionais na odontologia e dizer que não funciona ou que não sabe se funciona. Coisas que a gente esperava 20, 30 anos para saber se o resultado é legal. Hoje a gente não discute de um ano para outro, porque a tecnologia está evoluindo muito rápido. É Com muito rápido a ponto certeza, da com gente se perder. certeza. Da gente se perder e ficar pensando, será que eu estou usando o melhor mesmo ou eu teria algo ainda melhor? Teria um software melhor ou um equipamento melhor? Então, as coisas mudam e por óbvio, as tecnologias vêm chegando e isso
muda a forma com que a gente encara a odontologia, facilita o processo, óbvio, é encantador. Quem já teve a experiência de trabalhar, obviamente, uma coroa sobre dente, feito de um escaneamento, talvez o procedimento mais simples da área da prótese, mas tu vê um resultado que te dá um desfecho tão bom, é muito legal, né? Então, E falando que até ontem a gente comentou, e eu até espero que o colega que esteja assistindo também, hoje com a guia de acesso endodôntico. Gente, quantos casos você vê ali e fala, putz, como que eu vou fazer? Não, hoje dá para fazer isso. Faz a toma, através da tomo tem condições, né, Henrique, de realmente resolver o problema do paciente. Para a gente, eu acho que só a possibilidade da gente diminuir muito a arrancoterapia, eu acho que é fantástico, com né? certeza. Eu brinco que aí sim, para mim, a evolução dos últimos tempos que mudou tanto o radiodiagnóstico, a radiologia, como a odontologia, é a popularização das impressoras 3D. Porque é isso que tornou possível fazer o que a gente faz hoje no dia a dia. Porque, veja, tomografia a gente tem popularizada há 10 anos. Vamos arredondar. Mas popularizada há 10 anos. Softwares de planejamento digital, eles já estão popularizados há, no mínimo, 5 anos, talvez 10 também. Talvez a gente não tivesse tanto acesso, não tivesse tanto conhecimento, mas hoje tem softwares acessíveis, gratuitos, inclusive, com pagamento por uso, que você consegue utilizar. Só que a gente tinha uma dificuldade muito grande, que era como eu vou materializar o que eu estou pensando, ou planejando, ou fazendo virtualmente. E aí, com a popularização das impressoras 3D, com tecnologia boa, acessível, e com materiais muito bons, inclusive produzidos no Brasil, resinas produzidas no Brasil, a gente fechou esse ciclo, que basicamente é a aquisição de imagem e o CAD/CAM, que era aquele contexto Sim. teórico, que todo mundo falava de CAD/CAM, mas não conseguia entender exatamente o que era. Aliás, entendia o que era. Só que a gente estava sempre baseado o CAM, a produção, nas fresadoras. Isso não tornava nada acessível para a Sim, com odontologia, certeza. obviamente, não falando de prótese, mas falando da área de planejamento. Então, hoje, isso é muito mais acessível. Então, por óbvio, guia de acesso endodôntico, obviamente, a endodontia evoluiu bastante também. A endodontia talvez seja a especialidade que mais tem usado tomografia nos últimos tempos. Na verdade, é a especialidade que mais se apossou. E eu gosto muito de dizer isso porque eu vejo muitos endodontistas acreditando nas imagens que eu entreguei, discutindo os casos comigo, mas dizendo, Henrique, eu quero navegar nesse caso, eu quero navegar nesse dente, eu quero entender essas alterações anatômicas. Mas, por óbvio, a endodontia também trouxe o microscópio, que mudou a forma de Nossa, operar, com certeza. o uso do ultrassom, os rotatórios e tudo mais. Mas tem casos em que você pode lançar mão de mais ferramentas ainda. Então, se a gente falar de calcificações pulpares, e obviamente a gente não precisa nem falar da etiologia dessa alteração, mas por óbvio, hoje os dentes duram mais em boca, os pacientes estão mais ansiosos, então fazem mais apertamento enfim, sofrem mais traumas e mantêm o dente em boca, e tudo isso acaba gerando mais calcificações pulpares. Então, poxa, falar em guia de acesso endodôntico hoje é falar de uma técnica já muito bem estabelecida na odontologia. Sedimentada. No Brasil, a gente tem um grupo de pesquisa sensacional em BH, com talvez a maior casuística no mundo de guia endodôntico. Então, veja como a gente está na frente, como a odontologia brasileira, o radiodiagnóstico brasileiro está na frente. E a gente consegue fazer acesso endodôntico passando calcificações pulpares em terço cervical fácil, terço médio com uma complexidade um pouquinho maior e às vezes chegando com a broca lá em terço apical, com brocas de 0,8 milímetros de diâmetro. Então é menos de 1 milímetro de diâmetro a broca utilizada.
Então, isso é algo que realmente me encanta. Eu acho que a tecnologia por si só, ela sempre me encantou, mas quando tu vê a aplicação clínica dela, e acima disso, quando tu enxerga o produto final entregue com uma somatória de tecnologias, pô, isso é encantador, isso muda a odontologia. E isso, é para isso que eu acho que nós estudamos, né? Na verdade, para deixar o paciente feliz, e eu uso o meu caso como exemplo, porque a minha felicidade, então eu falei assim, gente, não parece que eu coloquei nada na boca. Então, assim, é essa sensação que eu acho que a gente tem, e a gente está explorando isso, por quê? Porque a tecnologia está aí na nossa mão. Mesmo num país de dimensões que a gente consegue hoje com a internet que a pessoa que está lá numa cidadezinha, ela possa dar acesso ao seu paciente para isso. Porque hoje a gente consegue, né, Henrique? É o que a gente conversou ontem, é a maior facilidade. Agora, tecnologia sem conhecimento, aí a coisa complica, né? E assim, eu brinco que talvez eu seja a minha experiência como radiologia. Poxa, eu estou no interior do Rio Grande do Sul. Pelotas, beleza, Pelotas é uma cidade grande, talvez uma das maiores do Rio Grande do Sul. Mas a minha outra unidade, onde inclusive fica a central de impressão, é São Lourenço do Sul. Poucas pessoas que estão aqui na live, não sendo aqui da região, talvez nunca tenham escutado falar. É uma Quantos cidade quilômetros de Pelotas? fica a 60 quilômetros de Pelotas, uma Ah, cidade com 40 e poucos mil habitantes, sendo que metade na zona rural. E em São Lourenço do Sul, eu consigo entregar uma guia cirúrgica que provavelmente de uma qualidade igual ou às vezes superior a uma pessoa em São Paulo, porque antes tudo era São Paulo ou Rio de Janeiro capital. Você precisava conhecimento Belém também, né? material, exato. Mas você precisava sempre chegar em uma cidade dessas para ter acesso a uma ferramenta, acesso ao conhecimento, à ferramenta. E hoje não, porque os planejamentos quase todos são virtuais, o conhecimento é difundido e as tecnologias de materialização, tanto de aquisição de imagem como materialização, elas estão disponíveis. Então, poxa, eu acho que muda e eu fico muito feliz da radiologia, porque obviamente eu sou radiologista, tu também e talvez as pessoas que estejam nos acompanhando aqui, em sua maioria são. Eu acho que tem muito mérito da radiologia. Foi nós que se atiramos de cabeça nas possibilidades, nos usos das ferramentas para tornar essas coisas acessíveis. Então, poxa, eu me lembro, eu acho que isso, inclusive, tem trazido muita mudança em como a gente faz o diagnóstico. Como a gente faz diagnóstico é muito forte, porque a gente sempre fez diagnósticos muito legais, muito bons, tanto científico como tecnicamente. Eu conheço o teu trabalho, a gente provavelmente já fez muitos cursos iguais, com vários mestres que a gente admira, e enfim, não vamos nem citar aqui. E isso, desde que eu comecei na radiologia, me chamava muita atenção. Eu gostava muito dos cursos que não discutiam só diagnóstico, mas discutiam o que acontecia depois daquele diagnóstico. Porque é muito legal eu apontar uma calcificação a nível médio de um dente traumatizado, a nível médio radicular. Mas beleza, e agora? Com tudo isso que eu mostrei para o endodontista, o que ele vai fazer? E eu via que às vezes eu não me preocupava, eu enquanto radiologista, não me preocupava muito com o que ia acontecer. Eu apontava, fazia o meu trabalho, fazia o diagnóstico, mas não estava tão preocupado com o desfecho daquele tratamento. Mesmo um implante unitário numa região de lateral, que você via os ápices radiculares convergentes, fazia várias medidas para o implantodontista, mas e agora? Qual é a solução para reabilitar esse caso? E veja que com essas tecnologias, os radiologistas têm se forçado, entre aspas, e pelo lado positivo, a se envolverem mais com o tratamento. Isso me chama atenção, isso é realmente ser corresponsável pelo sucesso do tratamento. Isso é realmente você receber um exame e se preocupar com as informações clínicas, mas também
como eu vou ajudar o meu indicador a resolver? Ah, vai ser com uma guia? Ou não, daqui a pouco eu vou colocar num software e vou simular um implante. Ou daqui a pouco eu vou discutir a medida que eu fiz para um implante simples. Talvez eu tenha que fazer uma medida um pouco diferente, porque o dentista quer fazer uma prótese cimentada e não parafusada. Então, veja que a gente vai criando esses conhecimentos e isso vai sendo tudo somado ao radiodiagnóstico. Então, no início dessa coisa de planejamento digital, de fluxo digital, eu escutei de muitos radiologistas dizendo, isso não é coisa de radiologista. O radiologista faz o laudo e entrega. E beleza, eu acho que é um ponto de vista e eu acho que é válido e eu acho que realmente a radiologia, na sua essência, a gente está lá para dar diagnóstico, para entregar a resposta aos dentistas. Mas veja que essas tecnologias nos apossaram ou nos fizeram buscar novos conhecimentos que também colaboram no diagnóstico, também colaboram no plano de tratamento. O Henrique, isso é um ponto importante, porque quando nós fizemos o primeiro treinamento o ano passado, uma das coisas que a gente sempre bateu, e agora nós vamos ter o segundo, que nós tivemos o cuidado de trazer as especialidades para junto da radiologia. E qual que é o nosso foco de trabalho? Colega ortodontista, quais são as informações que são relevantes para você? Que vai te dar apoio na hora que você for fazer o planejamento. E assim a gente faz com a ortodontia. A primeira coisa que a gente faz é fisiopatologia. Se a gente não entender o que está acontecendo naquele tecido, né, eu vou ver aquilo lá e aí? Então, o trabalho nosso, ele vem de encontro a isso que a gente está falando. Ouvir as especialidades. Eu não sou radiologista e eu mando a informação e ele se vira com essa informação. Não. Se eu sei que a especialidade dele é implante, que ele vai fazer um implante aí, eu vou focar nas informações que vão dar mais ferramenta para ele fazer um planejamento melhor. Essa é a nossa preocupação. Bucomaxilo, todas as especialidades. E vem de contra isso, né, Henrique? E já emendando nisso, se a gente está aqui discutindo o que a gente vai poder fazer para melhorar, quais as tendências para os próximos anos, eu engato falando o que a gente pode começar a fazer hoje, o que você acha que a gente pode começar a fazer hoje para a gente construir um resultado diferente? É bem isso, é bem o que tu falou, a gente tem essa necessidade, às vezes, de entender, e eu não vou chamar de subjetivo, tá? É bem objetivo você entender o que o implantodontista precisa saber de um exame, o que um ortodontista precisa saber. Mas para a gente vira meio subjetivo porque você está envolvido em um exame que você quer entregar o laudo e o resultado. Porque se nós nos tornarmos simplesmente detectores de alteração, aí nós seremos engolidos pela inteligência artificial. Seremos completamente engolidos. Porque detectar padrões, detectar alterações, padrões, processo. Qualquer coisa que seja, a inteligência artificial faz e faz muito bem. Seja em qualquer área, como na odontologia também. Quem é antenado aí sabe que na odontologia tem crescido um monte o número de software e, obviamente, primeiro no radiodiagnóstico. Por quê? Porque nós detectamos muitos padrões. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente não vai ser engolido, tá? Isso é só uma forma, obviamente, de ampliar esse tema. Eu acho que a gente vai ser muito auxiliado por essas ferramentas, mas eu acho que o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer é algo que, de certa forma, já deveríamos fazer há muito tempo, que é comunicar de forma adequada. Então, se eu sou um centro de diagnóstico, eu tenho que comunicar com o dentista responsável pelo caso de forma adequada. E se eu sou um dentista, eu tenho que comunicar com o meu centro de diagnóstico de forma adequada. O que eu quero dizer com isso? Poxa, se eu sou um dentista e eu vou solicitar uma periapical, eu não vou chegar em tomografia ainda, mas se eu vou solicitar uma periapical, eu preciso dar várias informações
que eu acho que são relevantes. E o que eu acho que são relevantes? Ninguém faz uma periapical do dente 16 se está tudo certo. Ninguém vai fazer, ninguém tem indicação de radiografia se está tudo certo. Então, se pediu a radiografia do 16, o que aconteceu? Esse paciente está com dor, não está com dor? Que tipo de dor ele está tendo? O que aconteceu? Por quê? Dê as informações adequadas para a radiologia, que você com certeza vai começar a receber as informações adequadas. E aí não vai mais acontecer aquilo que volta e meia acontece de dentista falar: ah, o radio mandei lá, mas não recebi nenhuma informação que eu precisava. Também por que não? não deu nenhuma. Não deu nenhuma. Do lado da radiologia, a gente precisa focar também na pessoa que está tratando o caso. O que eu quero dizer com isso? Poxa, estou fazendo um exame para implante na região do 16, mas o 15 tem uma endodontia que aparentemente não está satisfatória. Custa eu ligar para o indicador e dizer: olha, eu estou vendo que aqui no ápice não está preenchido por material obturador. E eu já estou vendo uma pequena rarefação óssea periapical. Há quanto tempo foi tratada essa endodontia? Pô, esse paciente tem alguma sintomatologia? Talvez devesse avaliar. Porque imagina, nós estamos reabilitando a região do 16 num tratamento, em teoria, super especializado, que é o implante de uma prótese, e tem uma endodontia do lado com foco inflamatório. O que eu devo dar mais atenção? Se fosse a minha boca, o que eu gostaria de dar mais atenção? Ao meu ponto de vista, primeiro o foco inflamatório. Sim. Ok, vamos conversar sobre isso. Não é simplesmente: ele me pediu algo e eu vou entregar o que ele me pediu. Vamos avaliar como um todo, vamos nos comunicar de forma mais adequada. Então, o que eu acho que a gente pode fazer para melhorar o radiodiagnóstico? Por óbvio, cada vez estudar mais. Conversar. Informações, ter mais tecnologias, os melhores softwares, os melhores equipamentos. Isso não se discute. Agora, qual é a nossa relação interpessoal? É isso que a gente precisa melhorar. No meu ponto de vista, no meu simples ponto de vista, eu acho que quanto mais a gente comunica, quanto mais ferramentas de comunicação a gente tem, melhor. Como, por exemplo, ok, eu entendo que nem todo dentista está preparado para manipular um software tridimensionalmente. Normal, ok. Nem todo mundo teve uma formação voltada para manipular tomografias, abrir um software e manipular tomografias. Aliás, a maioria não teve. Poxa, mas se o radiologista está vendo uma alteração importante, ele não pode fazer um videozinho de 1 minuto e mandar para o dentista manipulando o volume? Observem o ganho que o dentista vai ter. A possibilidade do dentista comunicar com seu paciente de forma mais adequada. Porque tem outro desafio no meio disso tudo. Eu tenho o desafio do diagnóstico, eu tenho o desafio de responder a pergunta do indicador, mas o dentista que vai tratar o paciente, ele precisa apresentar de forma adequada o caso e também o plano de tratamento para convencer ou vender, chamem como quiser, e vender não é uma palavra nociva, não é errado, para poder apresentar para o paciente e mostrar para ele que o melhor a ser feito no caso é determinada tomada de decisão. O dentista precisa dessas ferramentas. Então, quanto mais você ajuda o dentista a ter as ferramentas adequadas para comunicar com o paciente, melhor a gente está fechando o ciclo. Porque não adianta fazer o melhor diagnóstico se o paciente não vai aceitar o tratamento proposto para o melhor diagnóstico. Ok? Isso é o meu trabalho bem feito como radiologista. Mas o desfecho, o bem-estar do paciente ou a saúde do paciente foi cumprida? Não foi. O dentista falhou na comunicação. Pô, a gente pode ajudar também. Então, vejam que tudo é um ciclo, na minha opinião. E, na minha opinião, também, tudo envolve muita comunicação. Isso é verdade. Você sabe que quando você comentou e colocou a história da inteligência artificial, que é um ponto que todo mundo hoje fala e comenta muito, e a gente também não pode esquecer que uma coisa é aquela avaliação daquela imagem ali. Só que o que nos difere, ao meu ver, da inteligência artificial é que nós vamos juntar uma série de informações e situações para chegar num resultado. E eu acho que para isso a inteligência artificial vai demorar um pouco mais.
Só que, por outro lado, se a gente não aprender a utilizar e não começar a estudar e ver como a inteligência artificial está fazendo, a gente pode ser engolido por ela. Não por causa da inteligência, por causa da nossa falta de conhecimento. Então, cada vez estudar mais e utilizar mais ela para colocar nos atos repetitivos que aí ela pode fazer, sim, ela vai estar ajudando a gente a melhorar e a minimizar, a dar mais tempo para a gente estar fazendo outra coisa. Você concorda com isso? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu sou usuário de um software de inteligência artificial há, sei lá, quase um ano, mas eu não entrego nada com inteligência artificial para os indicadores, porque eu acredito que eu preciso entender como funciona esse processo antes disso. Por que a inteligência artificial vai demorar um pouco mais para poder juntar todos os dados que a gente está acostumado a juntar? Porque a gente não costuma guardar de uma forma metódica todos esses dados. Porque a partir do momento que você consegue fornecer para um algoritmo todas essas informações correlacionadas, por óbvio, a inteligência artificial também vai conseguir identificar. Ordenar. Inteligência artificial me encanta, tá? Me encanta, eu não tenho nenhum medo dela, já dei aula... Também não. Que tremem de medo, já dei aula em especializações de radiologia mostrando inteligência artificial, e o que os alunos falam é: escolhi a especialidade errada, ela vai acabar. Eu disse: não vai acabar. E se vocês buscarem, principalmente o que está sendo publicado de ciência, em artigos de fato, sobre inteligência artificial, tudo que está sendo criado vem como auxílio para o radiologista. Então, por óbvio, isso é comprovado cientificamente. O primeiro laudo que a gente faz do dia, a primeira descrição radiográfica, ela é muito mais rica do que a última. Porque o olho cansa, porque você cansa, porque você tem problemas durante o dia, porque falta luz, a internet do Brasil não é boa, porque você está com fome, você está com sono, porque o filho bate no quarto, enfim. O computador não tem essas dificuldades. Então, quando você tem algo que te entrega sempre a mesma coisa, você é auxiliado para dar o melhor diagnóstico. Então, todos os estudos envolvendo inteligência artificial hoje para diagnóstico por imagem, eles entregam algo que nem precisaria ser estudado para entender. O quê? Obviamente, o uso de inteligência artificial melhora o grau de assertividade do radiologista. Ele deixa o radiologista mais tranquilo para trabalhar. E tem alguns estudos que já inclusive, testaram isso. Então, poxa, olha a ajuda que a gente tem. Porque ele junta várias variantes muito rápido pelas informações que ele tem, né? Tudo que envolver padrão de imagem, Sim. padrão de apresentação, beleza, a gente vai ser auxiliado. Mas mais do que isso. E aí, assim, eu vou até parecer chato e repetitivo com comunicação e com apresentação de casos. Mas experimente qualquer uma dessas pessoas que está olhando aqui. Se vocês procurarem por inteligência artificial em odontologia, em radiodiagnóstico na internet, vai ter vai ter algumas empresas e vocês podem pedir demonstração ou período de teste disso. A partir do momento que você fornece uma nova ferramenta que o dentista pode comunicar com o paciente de uma forma mais adequada, você está ajudando o dentista a chegar no melhor ponto, ou ajudando o dentista a explicar o plano de tratamento e convencer o paciente de que aquilo é o melhor a ser feito. Então, poxa, hoje, se você me perguntar hoje qual seria o benefício imediato dos softwares como eles estão, poxa, é uma ferramenta muito didática para o dentista apresentar o caso para o paciente. A venda, eu sempre brinco isso. Se você mostra para o seu paciente na tomografia, o planejamento ali 3D na tomografia, seguramente eu acho que mais de 60% da venda foi feita, porque ele fica encantado que ele está vendo ali o dente, ele está vendo o osso, ele está vendo tudo. Assim, nossa, é minha boca. Então, assim, são coisas que é uma curva de aprendizagem, né?
A pessoa sair também da zona de conforto e saber que ela vai ter que ficar um pouquinho na frente do computador e coloca na sua cabeça que esse software aí vai ser um videogame. Você vai ter que aprender a mexer a ferramenta com ele. Mas logo, logo, não é verdade? É essa analogia. E o Né? melhor de tudo, novamente voltando à evolução e agora a evolução tecnológica. Antes, a gente precisava um computador gamer, precisava instalar softwares e muitas vezes comprar esses softwares. Hoje, é tudo web. É como você entrar no Google, só que você vai entrar no site em que vai estar lá a plataforma de inteligência artificial. Então, isso facilita também. Hoje você pode acessar uma plataforma de inteligência artificial pelo celular. E ali está ali desenhadinho onde é a cárie. Numa tomografia, por exemplo, marcado e pintado de vermelho, onde tem uma rarefação óssea periapical. Porque, obviamente, quando um radiologista, quando um dentista ou até um profissional da saúde olha uma tomografia e vê uma rarefação óssea periapical, ele já entende que ali tem um processo inflamatório. Agora, o paciente, ele nunca viu nada parecido com aquele monte preto e branco que está sendo apresentado. Porque para o paciente é isso, um monte preto e branco. Com certeza. Então, tem algo ilustrativo, que você tem o volume da lesão, como você pode abordar, você está tendo mais e mais ferramentas para que o tratamento seja mais adequado. Então, pô, isso muda o jogo. A gente pode gostar ou não gostar disso. A gente pode gostar ou não gostar de tecnologia. A gente pode achar muito legal ou achar horrível o planejamento digital. Beleza. Mas que muda o jogo, ninguém pode negar. Você pode me dizer... E ontem a gente conversava sobre isso. Eu cada vez menos tenho trabalhado com laudos, trabalhado muito com planejamento digital e enfim, por óbvio, tu trabalha bastante com descrição de imagem, com avaliação de imagem e laudos. A gente pode gostar ou não gostar. Agora, enquanto radiologia não oferecer ou não ter os parceiros adequados, isso não existe mais. A gente vai bater por quê? A gente vai ficar fingindo que nada está acontecendo? Porque muita gente, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, fingiu que tomografia não iria entrar na radiologia. E quantas radiologias fecharam porque perderam o timing? Beleza? Exatamente. É bem por aí. Henrique, olha, vou agradecer demais esse papo nosso. Vou deixar já o pessoal aí já no ar para saber que nós conversamos. A gente demora às vezes para se encontra em congresso, né, Henrique? Ou a gente consegue conversar e aí vem os projetos. Então vocês segurem a ansiedade aí que vem mais coisa boa vindo por aí, né, Henrique? E eu queria agradecer demais assim a sua vinda aqui. A gente está mostrando para todo mundo o que está vindo, né? O que a gente pode esperar e se preparar cada vez mais o futuro que já está no presente, né? Então, vamos lá. Agradeço demais a você, agradeço demais a todos vocês que estão aí esperando. Quem não acompanha a gente, acompanhe para ficar sabendo as novidades aí. E, Henrique, um beijo grande. Tenho só que te agradecer, né, sua atenção, seu carinho de estar aqui com a gente e até a próxima, né? Elza, é sempre um prazer. Pode ter certeza que sempre que precisar chamar, a gente vai estar aí junto. Eu brinco que congresso de radiologia é muito bom pelo congresso, mas melhor ainda é poder ver todos os amigos. Só que, nossa, com certeza. Digitais que facilitam bastante. Eu espero que tenha sido uma conversa legal. Eu tenho costume de ser uma matraca muito grande. Eu engato a falar, porque tecnologia me empolga. Te elogiar pela iniciativa. Eu sei que, às vezes, ter a ideia não é tão difícil, mas colocar em prática e dar continuidade às ideias, a gente sabe que às vezes é um pouquinho mais difícil. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso engrandece, isso acessibiliza a qualquer pessoa que busca informação, ter mais informação, mais opiniões, porque isso aqui basicamente é opinião. A gente não falou de ciência, a gente não falou... a opinião do que vai acontecer e por que vai acontecer ou por que não vai acontecer. Então eu fico muito, muito feliz de estar aqui. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Agora a gente já tem alguns projetos aí para tocar para frente. Obrigado para quem assistiu isso, depois vai ficar disponível.
eu espero que gere, impacte um pouquinho a qualquer pessoa que assista, porque essa é a ideia, deixar as pessoas mais empolgadas com o que vem aí, ou com o que a gente está vivendo, de fato, que é tão importante quanto. Com certeza. É isso aí. Ó, já estão elogiando aqui, doutor Henrique é um show, a odontologia agradece, a Cristina Excelência Live. Gente, maravilha. Isso aqui também acontece, esse bate-papo, porque vocês estão aqui assistindo e acompanhando a gente. E eu espero que realmente essas ideias que a gente está trazendo desses grandes nomes que já passaram, que vem um monte passar por aí, consigam impactar em você e você cada vez mais procurar o que a gente procura, excelência na odontologia. Beijo grande a todos vocês. Terça-feira que vem a gente está aí de novo. Henrique, obrigada, abração para você. Valeu, tchau, tchau. Tchau.